a interação entre a nossa convidada, a professora Juliana Dias, e os participantes, né? Então, a Gabriele fará essa organização, fará a ponte da interação. Então, vocês sintam-se à vontade para fazer suas observações, comentários, perguntas à nossa convidada, a professora Juliana, registrando no chat, porque a Gabriele organizará e promoverá a partilha, a interação, tá bem? No final da fala da professora Juliana. Então, feitos os combinados, e já estamos, então, gravando, não é? Eu reforço as boas-vindas a todos, e gostaria de dizer a vocês que algumas palavrinhas iniciais para os que estão hoje pela primeira vez, né? Alguns já assistiram, já participaram dos encontros anteriores. Este é o 4º encontro do Travessias, como eu dizia há pouco. E o projeto, né, Travessias, é uma tessitura em curso, por assim dizer, né, de muitas travessias. E entre essas diferentes travessias, de dimensões diversas, que se entrelaçam, o projeto, então, nasce de uma travessia geográfica, de fato, que se dá pelo Atlântico, entre o Brasil e Portugal, e que, por sua vez, implica travessias e transposições e diálogos e entrelaçamentos entre 3 instituições: a Universidade do Porto, a Universidade de Brasília e o Instituto Federal de Brasília, não é? E que são os espaços-tempo do nascedouro do projeto, as quais eu registro, reforço o nosso agradecimento por serem esse espaço que promovem, né, que funcionam como recursivamente, como espaço de construção de conhecimento, de possibilidade de conhecimento. E, ao fazer esse agradecimento às 3 instituições, eu reforço mais uma vez o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento à Universidade do Porto, que é a casa anfitriã do projeto, né? É a Universidade do Porto que, então, acolhe a ideia e permite que essa ideia ganhe corpo e se materialize como textos que compõem um grande texto, né? Por meio dos encontros como esse encontro que nós estamos hoje começando e partilhando, e tecendo juntos, né? Tendo colocado essa contextualização, ainda que muito sucinta, do nascimento e de como que se dá o projeto, eu gostaria de agradecer na pessoa do senhor Albino Oliveira, né, representante do Gabinete Alumni da Universidade do Porto, por todo o trabalho e toda a construção em conjunto, e gostaria de convidar o Albino a nos dar as boas-vindas, dizer algumas palavras para os nossos participantes, para a nossa convidada. Obrigado, é um prazer estar aqui e um prazer, de facto, apoiar nesta organização dentro do possível e fazer com que aconteça esta travessia. Em nome da Universidade do Porto, gostaria de dar as boas-vindas a esta 4ª sessão do projeto Travessias. Agradeço a presença também da professora Juliana Dias, cuja participação nesta sessão muito nos honra. Gostaria também de dar as boas-vindas a todos os participantes do evento, deste 4º evento de 8 sessões que se irão prolongar até novembro e que se realizarão sempre virtualmente, dado que é a única forma de nos juntarmos todos neste espaço. Em nome da Universidade, mais uma vez, gostaria de aproveitar a oportunidade para manifestar o agradecimento também especial à professora Gisele, embaixadora alumni de intercâmbio,
por ter organizado e projetado todo este projeto, que está inserido num programa dos embaixadores, alumni, do qual eu estou responsável na Universidade do Porto, pela sua implementação e gestão, e que potencia o envolvimento dos nossos embaixadores espalhados pelo mundo, e não só dos embaixadores, mas também todos os alumni, e junto de outras organizações na sua área de residência. Com certeza que temos muito ainda a melhorar e a aperfeiçoar para a organização destes eventos e na sua efetivação, mas esperamos que seja de facto um lugar aberto à partilha de conhecimentos. Por último, todos aqueles que precisem de um certificado de presenças e não tenham registrado ou feito o pedido, podem enviar o pedido através de e-mail e ele será feito. Em nome da Universidade, o nosso muito obrigado a todos e um ótimo evento. E passo a palavra ao professor Gisele. Muito obrigado. Obrigado, professor Júlio. Obrigada, Albino, muito obrigada por todo o trabalho em conjunto, né? Nosso coordenador dos embaixadores e embaixadoras da universidade e co-organizador do projeto, né? Muito obrigada, Albino. Registro também, então, né, o nosso agradecimento à professora doutora Juliana de Freitas Dias, né, pela generosidade de aceitar o convite para partilhar conosco um pouquinho das suas travessias e suas tessituras pela vida acadêmica, mas não só. Mas já passo para ela, sei que estamos todos ansiosos para ouvi-la, né? Eu também. Agradeço, então, também a Gabriele, quem já fiz menção, a Gabriele Teixeira Coimbra, que é nossa estudante concluinte do curso de Letras do Instituto Federal de Brasília, que já tem defendido seu trabalho de conclusão do curso, com nota máxima, né? Com indicação para publicação, inclusive. Então, Gabriele, muito obrigada por estar conosco, por nos ajudar a organizar aí as interações com a nossa convidada. Muito obrigada, viu? E, obrigada. Mais uma vez, eu que agradeço. Mais uma vez, agradeço a todos os que estão presentes por aceitarem estar conosco e estarem aqui dispostos a tecerem juntos conosco mais esse encontro, né? O projeto Travessias se sustenta, teórica e metodologicamente, por entrelaçamentos de diferentes campos do conhecimento. Entre eles, né, a análise do discurso, a consciência linguística crítica, os estudos críticos do letramento e a sociologia, sobretudo a sociologia da educação e da cultura, né? Mas esse entrelaçamento entre esses grandes campos do conhecimento e seus construtos se orienta, sobretudo, pela perspectiva da etnografia crítica, né? Por isso que o Travessias, então, se propõe, como o Albino já bem colocou na sua fala, a um espaço aberto, um espaço-tempo aberto para a partilha de interconhecimentos, na perspectiva da ecologia dos saberes, de que fala Boaventura de Souza Santos, né? E, por isso, então, o projeto, né, se compõe de encontros descentrados. Por quê? Porque cada encontro centra foco na pessoa convidada. Hoje, a pessoa convidada é a professora Juliana Dias, né? Mas se foca na pessoa convidada, busca descentrar fronteiras, limites entre campos do conhecimento e entre saberes, né? Nessa perspectiva, repito, do interconhecimento num horizonte da efetivação ou da provocação por uma ecologia de saberes. Então, no encontro de hoje, como eu já anunciei, e todos estão aqui para ouvi-la, para assisti-la, não é? Para partilhar, para costurar junto dela travessias e interconhecimentos, com muita alegria e com muita satisfação que nós recebemos a professora doutora Juliana de Freitas Dias, que é mestre e doutora em Linguística pela Universidade de Brasília e pós-doutora em Estudos Antroposóficos pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, cujo trabalho
propõe diálogos transdisciplinares entre a análise do discurso e a antroposofia, né? A professora, que é pesquisadora e orientadora de trabalhos de pesquisa, de mestrado e doutoramento, provoca, né, na sua trajetória, no seu fazer acadêmico, rupturas, travessias entre diferentes campos do conhecimento, né? Entre a análise do discurso, entre a antroposofia, entre a pedagogia crítica, ela vai falar um pouquinho disso, com certeza, para a gente, né? Mas, além de todo esse trabalho, como professora, como pesquisadora, como orientadora, a professora Juliana também coordena diversos grupos de pesquisa, entre eles eu gostaria de ressaltar o GCRIA, né? Que é o Educação Crítica e Autoria Criativa, um grupo de pesquisa, um projeto de pesquisa respaldado pela UNB e pelo CNPq, e também ela coordena o Laboratório de Prática de Textos da Universidade de Brasília, né? E me perdoem puxar brasa para minha sardinha, se o Albino me permite o trocadilho. A professora Juliana orientou meu trabalho de doutoramento, né? Junto do professor João Teixeira Lopes, aí da FUP. Mas ela foi, assim, a grande orientadora do trabalho. Então, o encontro de hoje é a celebração desse grande encontro na minha trajetória acadêmica, profissional e pessoal. Então, professora Juliana, muito, muito obrigada por aceitar. Assim, o encontro de hoje é muito especial para nós. E, bom, mas eu falei um pouco da professora Juliana, mais ou menos aquilo que o Lattes mostra, né? Que o currículo Lattes apresenta. Então, professora, eu tenho um pedido que é feito de duas metades, que se entrelaçam, né, nesse pedido. Eu gostaria de pedir, se você pudesse, partilhar conosco um pouquinho das travessias que formaram e que formam a Juliana, né? Ou seja, alguns pontos de entrelaçamentos da sua origem, do seu percurso, da sua trajetória, né, profissional, acadêmica e até pessoal, caso você se sinta à vontade para isso, né? Mas trocando em miúdos, a primeira metade do pedido é: quem é a Juliana, para além do Lattes, né, contada pela própria Juliana. E a outra metade do pedido é: por favor, partilhe conosco um pouquinho dos seus estudos, das suas pesquisas, das suas travessias, né? Das travessias pelas quais você se movimenta no mundo, e nos envolvendo aí, né, nas suas tramas e entrelaçamentos e tessituras, né, em tramas reflexivas e nos enredando por travessias, por e para travessias, e por e para autorias. Então, muito obrigada, se puder, são esse grande pedido dividido em duas metades. Tá certo. Obrigada, Gisele, gratidão. Palavras lindas, né? Obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer, então, esse convite com muita alegria, aceitei com muita alegria, muita honra da Gisele para estar aqui hoje. Gratidão ao professor Albino. Muito obrigada aí por essa possibilidade de diálogo, de troca. Sempre assim é tão importante, né? Para os nossos países. E assim como Transsaberes, ele passa pelas áreas do conhecimento, eu também acredito que essas práticas teóricas de diferentes universidades fazem diferença, né, no nosso dia a dia, nos inspiram, trazem realmente um respiro novo para a gente poder continuar remando do lado de cá, né, e vocês do lado daí. Gratidão a Gabriele, que está aqui hoje também nos apoiando. Que maravilha, né, Gabriele, está concluindo com esse elogio todo, com essa vitória, né, que é conquista sua. Parabéns, querida. Gisele, então eu vou fazer, então, esse percurso, né, vamos dizer assim. Preparei com muito carinho aqui uma breve fala, só queria fazer uma correção, sou coordenadora apenas do GCRIA, que é o grupo de pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa, aí tem um laboratório e os projetos, né? Coordeno os projetos de pesquisa.
Mas grupo de pesquisa, né, do CNPq, o NB, eu tenho só esse, eu participo de outros como membro, mas como coordenadora apenas do GCRIA, só para deixar assim esclarecido. Certo, obrigada. Para baixar minha bola, né? Senão a responsabilidade fica muito grande. Brincadeira. Senão também, geminiana eu sou, mas a gente tem que saber também os limites, né? Eu vou partilhar minha tela, eu preparei aqui uma apresentação e vou pedir licença para vocês. Muito prazer estar aqui com todo mundo. Não falei o nome aí pessoal de cada um, mas todos e todas e todes, muito bem-vindos. Espera aí só um pouquinho, deixa eu ir aqui para meu slide, que estava no outro documento. Vocês já estão Sim, professora. vendo? Sim, Tá bom. sim. A tela cheia, lindo. Então, vamos lá. Eu coloquei aí o mar, né, para representar essa travessia, que eu acho que é tão simbólico também, metaforicamente é tão intenso, né, a gente falar do mar, das águas, das profundezas, do nosso mundo emocional, que não se aparta do nosso mundo mental, né, nesse exercício crítico e decolonial com o qual a gente pactua todos os dias no fazer, não só no pensar sobre, né, no falar sobre. Então, quem sou eu, né? Deixa eu só fazer, eu vou só tirar que tem uma régua aqui não sei se vocês estão vendo essa régua, então eu vou tentar baixá-la. Ai, acho que eu consegui. Pronto. Tá, vocês estão vendo uma réguinha com todas as coisas do Zoom ou só eu vejo, Gisele? Só eu vejo, né? Só você vê, professora, nós Tá. assistimos a uma imagem belíssima. Tá, Excelente. então tá. Quem sou eu, né? Eu presente, para além dessa apresentação no Lattes, embora o meu currículo Lattes também tenha, ao final, acho que é um campo assim aberto para observações, eu coloco um texto autoral e bem imagético, né, sobre mim. Quem tiver aí curiosidade de depois ler. Mas, enfim, travessias em mim, né? Começando em mim. Eu sou misturinha e poesia. Vamos lá. Eu vou ter que estou acostumando com o Zoom, tá? Vou pedir licença para vocês aqui, para eu poder, peraí. Acho que assim ficou melhor, porque senão não consigo ler meu slide. Aí, pronto, estou só tirando as coisas da frente. Me desculpa, gente, o atrapalho. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Então, eu sou Juliana Dias, de Freitas Dias, mãe de 4 filhos. Um virou estrela antes de sentir a brisa do mundo. Sou filha de uma linda mineira, Águida Maria, e de um goiano maroto, Daíse Dias. Dessa união nasceu minha vida. Lindeza mais marotice, certo? Não foi bem assim. Nos silêncios dos conselhos de minha mãe, acharam brecha a seriedade e o sotaque de terra firme, que logo se alojou no meu jeito menina de ser. Fui crescendo e aprendi a transmutar a seriedade em pergunta. Passei a exigir a explicação do destino não como a garça, que pousa uma única perna no chão, mas como o elefante, deixando a pesada marca das patas no barro. Meu eu racional tomou a frente, quase perdi a essência de quem sou. Com a maturidade, aprendi a ouvir o pensamento do meu coração. Comecei a prestar atenção na perna da garça que não pousava no chão. Senti a alquimia da minha mãe e do meu pai se materializando dentro de mim. O meu novo sotaque era de nuvem com gosto de novidade. Passei a misturar poesia com ciência, arte com docência. Assim estou aqui agora apresentando essa palestra para vocês. Faltou mudar aqui. Esse foi um exercício que eu fiz com os meus alunos. No semestre já tem, acho que tem 2 semestres em que a gente se propôs a misturar um texto de literatura, de que a gente gosta muito, com a nossa apresentação. E eu trouxe um trecho do romance do Mia Couto, O Último Voo do Flamingo. E já eu vou mostrar para vocês o trecho do Mia Couto que inspirou essa escrita, tá? Então, para dizer para vocês que eu trouxe minha história, minha mãe, meu pai, né, essa misturinha da poesia com a ciência, a arte com a docência, a seriedade transformada em pergunta. Agora, a imagem da garça eu deixo aí para o Flamingo, do Mia Couto.
E deixo para vocês também já esse exercício. Aqui já tem um primeiro pontinho do meu eu atual, que é a escrita criativa, que compõe o meu jeito de dar aula, que me compõe no meu modo de pensar etnografias críticas, compõe o caminho desse fazer pesquisa autoetnográfico, né? Sempre autoetnografia dentro da etnografia. E então esse é um caminho que eu realmente estou buscando, no sentido de ancorar uma pesquisa sobre essa escrita insurgente, sobre uma escrita decolonial, uma escrita que dê conta nos nossos relatórios de pesquisa, sejam, né, nas orientações de tese, de dissertação, escrita de artigo, de livro, uma escrita que dê conta desse pensar decolonial de que a gente tanto fala, sobre o qual a gente tanto, né, faz perguntas e discute e participa de congresso, e é sempre um tema. Como que a gente decoloniza as práticas teóricas, a vida, as pesquisas, as relações pesquisadores, pesquisados, entre aspas, e aí a gente encontrou, então, nesse caminho da autoria criativa, já também eu vou dizer o que significa, para que a gente possa trilhar uma metodologia mais segura nessa escrita insurgente. Eu acho que tem uma pessoa com o microfone aberto, vou pedir para verificar, só para não dar a falha né, o eco, e às vezes atrapalha o pensamento. Se vocês puderem silenciar, ou a pessoa mesma, eu agradeço. Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, essa sou eu, pequenininha, no Rio Araguaia. Aprendi a andar na areia do Rio Araguaia com meu pai, minha mãe. A gente fazia acampamentos de férias, quando o Rio Araguaia se transforma em praias, né? As praias de rio, aqui do interior do Brasil. Essa é minha mãe e meu pai, é foto muito antiga, mas eu chamo de travessias ontológicas, né? Quem que é esse ser, né? Que está aqui, que traz todo esse caminhar de pesquisa que eu vou partilhar aqui com vocês. Essa é a Águida Maria, esse é o Daísio Divino Dias. Essa é a casinha, a primeira casinha deles. Meu pai fez a passagem, já morreu, faleceu em 2018, e a minha mãe é viva, tem 72 anos. E aqui são eles, eu honro e agradeço. Né? E aí eu também invoco agora que cada um de vocês inclua o pai e a mãe aqui e agora, e inclua o pai e a mãe em toda a pesquisa que se faz, porque é a partir da nossa ancestralidade, desse honrar e agradecer, que a gente caminha para diante, né? Que a gente não fica preso nas encruzilhadas da vida, que a gente consegue realmente fazer sentido no que a gente faz de verdade. Faz parte dessa sabedoria de vida, que integra e entrega, né? É a escrita integrada e entregada, que é bem profunda. Senão não faz o menor sentido. A gente pode passar uma vida fazendo pesquisa e isso ser muito importante, pode até ser muito importante para a sociedade, mas eu acredito que para fazer um ressoar profundo nos outros seres humanos que encontram com essa pesquisa, com esse pensar, a gente precisa estar na nossa jornada, né? A gente precisa estar em paz com essa jornada de alguma forma. E a vida, ela é muito sábia, né? A vida me colocou numa situação de reencontrar o meu pai depois de muitos anos de ausência para cuidar dele no fim de vida. E nesse encontro de fim de vida, um resgate muito importante foi feito nesse masculino da minha família, né? Para mim, para minhas filhas, para o meu filho. Então, é isso, eu honro e agradeço. Minha mãe, uma artista, professora, mulher incrível. Então, o trecho do Mia Couto que eu prometi falar para vocês, contar para vocês, foi esse aqui, ó. Conselhos de minha mãe foram apenas silêncios. Suas falas tinham sotaque de nuvem. A vida é que é a mais contagiosa, dizia. Eu lhe pedi explicação do nosso destino, ancorados em pobreza. Inclinava a cabeça como se a cabeça fugisse do pensamento e me avisava. Você quer entender o mundo, que é coisa que nunca se entende. Em tom mais grave me alertava. A ideia lhe pôs-e como a garça, só com uma perna, que é para não pesar no coração, porque o coração, meu filho, o coração tem sempre outro pensamento.
falas dela mais perto da boca que do miolo. Então, vocês podem perceber que na minha apresentação tem muitas imagens, né, inspiradas nesse trecho. E aí eu deixo esse exercício com vocês aí, uma proposta de exercício. Como que vocês se apresentariam, se vocês fossem procurar um poema, um trecho de um romance, ou um conto preferido, né? Que imagens desse texto literário que vocês reverbariam, né? Trariam essa ressonância com a história de vocês. E aqui tem muito a ver, né, com a minha história, esse passado ancorado em pobreza e toda uma jornada de luta e de travessia para a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Que é aqui pensando, trocando, trazendo esse exercício de um pensar vivo, crítico e ativo, né? Com um acional bem acordado também. Então, eu vou falar agora das inspirações nas minhas travessias acadêmicas. A primeira mulher que eu chamo aqui para mostrar para vocês, apresentar para vocês, é a Maria Cristina Diniz Leal. Assim como a Gisele, né, demonstrou tanto apreço pela orientadora dela, e a isso eu agradeço imensamente sempre, eu também tenho esse mesmo carinho e apreço pela minha orientadora, de sempre, sempre orientadora, né? Maria Cristina Diniz Leal, uma mulher incrível. Ela faleceu em 2017 ou 18, se não me engano, não estou bem certa do ano, mas foi bem recente. E ela fala assim: fala-se muito em cidadania hoje no Brasil. Questiona-se também a falta de consciência que as pessoas têm de seus direitos e deveres na sociedade. Falta, entretanto, encontrar formas de ação que possam promover o desenvolvimento dessa consciência. E um dos elementos básicos nesse processo é o tipo de relação do ser humano com a linguagem, com a palavra, o que depende, entre outros fatores, do tipo de ensino de língua materna que tenha tido. Aqui tem um errinho, né? Vocês viram que eu pulei. A professora Cristina, ela foi uma professora da área da linguística, trabalhou muitos anos com estilística de língua portuguesa, e no fim da jornada acadêmica dela, ela se dedicou à análise de discurso crítica e à consciência, os estudos da consciência linguística crítica e pedagogia crítica. Então, é uma pessoa extremamente inspiradora na minha trajetória. Ela foi minha orientadora de mestrado e de doutorado, parte dele. Depois eu migrei para a professora Maria Luísa Coroa, de quem eu falo também já já. Outra mulher que é uma inspiração na minha travessia feminina, que eu chamo de travessias fêmeas, é a Rita Pinho. Cuidado com o que se lê. Não fique procurando todas as listas na internet, porque você não enxerga os olhos da pessoa. Você não sabe se o que ela está falando é com amor ou é com raiva. Você não está sentindo a respiração, ou o calor, ou a frieza com que a pessoa está abordando o assunto. A Rita é uma parteira, ela foi uma grande companheira, amiga, mulher inspiradora, e a ela eu devo toda a minha jornada dos meus partos em casa, dos meus partos naturais, do meu contato com o meu corpo de mulher, com a força e o meu poder feminino no momento do parir. E foi também com ela, né, depois dessa jornada também dos meus partos, que eu me inspirei para trocar o meu tema de doutorado para esse tema do parto e as relações de poder entre a obstetrícia, o mundo médico e a medicalização do parto e as mulheres. Então, por isso que eu trago a Rita aqui, porque faz parte, inclusive, da minha jornada acadêmica, mas é uma jornada acadêmica viva dessa travessia fêmea, dessa identidade, vamos dizer assim, não só da pesquisadora, mas da mulher também, dessas facetas identitárias múltiplas, né? Outra mulher que eu convido para estar aqui com a gente hoje, que faz parte das minhas travessias escritoras, é a Ana Vieira Pereira, uma escritora, professora, doutora, uma mulher maravilhosa. Eu a conheci em 2015, e foi a partir desse encontro com a Ana que a escrita criativa entrou na minha vida, como forma de pesquisa. Escrever é processo de encontro do si mesmo, da própria e irrepetível voz. Infelizmente, não se dá à escrita o tempo de que ela precisa. Para encontrarmos essa voz própria e única, é preciso lapidação, observação, compartilhamento. E é preciso permitir que a palavra viva em estado de liberdade, deixando-a que se escreva errado, que não tenha sentido, que não corra atrás da letra certa,
que diga mentiras e bobagens e comece do meio para chegar ao princípio. A palavra que não se diverte não se torna canção. Foi com a Ana que eu aprendi a brincar com a minha palavra, a soltar a minha palavra, a escrever novamente poesia, a me arriscar a escrever conto, romance, e também, a partir de toda essa jornada, hoje eu já estou escrevendo e já estou orientando, né, a escrita acadêmica insurgente a partir desse conhecimento da escrita criativa que eu tive com a Ana, que eu considero muito peculiar. A Ana é criadora do termo no Brasil de escrita curativa. Ela trabalhou muito tempo com essas narrativas médicas, pesquisas de narrativas médicas, e hoje ela ainda trabalha com escrita criativa, não mais em escolas, né? É isso, então. Eu poderia trazer muitas mulheres e homens para falar das minhas travessias críticas, mas eu escolhi essas 3 mulheres, a Bell Hooks, a Glória Anzaldúa e a Maria Lugones. São mulheres que me inspiram constantemente nos últimos anos, né? São mulheres que eu adoro ler de novo, leio várias vezes os mesmos textos, e cada vez que eu leio parece que é um encontro novo. E eu gosto muito de uma imagem que a Bell Hooks traz, que eu vou deixar aqui, que é o abraçar a mudança. Aí eu deixo essa pergunta aqui para a gente, né? O que a gente faz no nosso dia a dia para abraçar a mudança? O que eu faço para abraçar a mudança? O que é abraçar a mudança, né? O que eu faço desde o pequenininho, de dentro da minha casa, com a minha família, até a minha pesquisa acadêmica, os participantes das etnografias, né? É um termo que eu tenho me perguntado muito, assim, como é que a gente pode estar abraçando a mudança no nosso pequenininho, né? E no nosso dia a dia. A Anzaldúa tem uma imagem que eu gosto muito e vou deixar aqui, que é quando ela fala assim, que a gente tem todo um processo, né? Ela fala do feminismo, das mulheres, ela fala das dores. O ser humano tem suas dores, né? Mas a mudança, ela só vai chegar quando a gente parar de gritar e olhar para a própria dor, não ficar parado no mesmo lugar. Ela fala de uma margem de um rio. Enquanto você não tiver coragem de atravessar para o outro lado desse rio, você ficar na sua margem, a mudança não vai vir. Você vai continuar ali parado. E para fazer essa travessia, você precisa ter olhos de águia olhos de águia e olhar de serpente. Os 2 olhos juntos, né? Você precisa ter, então, o pé no chão, é assim que eu entendo, né, essa imagem. O pé no chão, você tem que estar firmado na vida, na prática, no dia a dia, na luta, na militância, que seja, mas você tem que sonhar também, né? Você tem que vislumbrar o novo. Então, é aí que entra também a poesia, é aí que entra o respiro, é aí que entra a pedagogia da esperança do Paulo Freire, vamos dizer assim, né? Se você não tiver os 2 movimentos, você não sai, você não constrói o novo, você não traz a linguagem da possibilidade do Giroud, você não traz o engajamento para a mudança, que a Bell Hooks fala, né, da pedagogia engajada. Quando você tem essa coragem de se lançar nessa travessia, juntando o chão com o céu, a terra e o céu, que você faz a mudança, que é o agir e o pensar. Se a gente for pensar no Rudolf Steiner, da antroposofia, ele fala que o ser humano é o pensar, o sentir e o agir, né? Então, como é que eu faço isso na minha prática? Então, tem que estar ancorado. E daí também a gente pensa, o que isso tudo tem a ver com a pesquisa? Tem a ver com a prática teórica, né? Se eu parto do pressuposto que teoria não é só abstração, não são só os pensamentos das ontologias e do ficar aqui nas minhas abstrações mentais, nas minhas conjecturas, não. Se eu estou também indo no chão da escola, se eu estou também pesquisando a vida, se eu também estou vivendo aquilo ali nas minhas etnografias e isso me compõe, eu estou vivendo a prática teórica. É isso que muitos autores falam da prática teórica, mas a Bell Hooks lindamente vivencia uma trajetória de prática teórica, a Maria Lugones também. Então, eu deixo essas imagens críticas aqui com a gente, já a gente pode voltar nelas. E trago travessias críticas e afetivas para esse encontro também, que são orientadoras, ex-orientadoras, colegas, amigas, mulheres inspiradoras na minha vida. Trago a Nubian Tupinambá, que, né, foi me orientando de mestrado e agora de doutorado, está finalizando esse ano,
aluna indígena da Universidade de Brasília, uma trajetória de luta, de militância, de crítica, inspiradora. É uma mulher lutadora, guerreira, é aquela mulher que segura o chão da casa dela para não cair e está pensando no Fairclough, no Paulo Freire, e está dialogando lá na Maloca, e está fazendo e acontecendo na rua, na marcha. É uma mulher muito inspiradora. E ela, às vezes, levanta o dedo assim na aula e fala assim, olha, eu não sei se eu estou entendendo não, mas eu queria só colocar isso. E ela vem com uma colocação que é um livro, que a colocação dela faz todo mundo parar e ficar assim, meia hora de discussão em cada linha do que ela trouxe, né? Cada frase. Então, a Núbia realmente é uma mulher inspiradora, e trago aqui a Núbia. Trago a Gisele, que é uma querida, que tem uma poesia na ciência que faz, que é uma coisa linda de se ver, muito imagética, né? E tem uma paixão, fez uma pesquisa e faz pesquisa com um amor pela pesquisa, que é algo assim, realmente para a gente aprender, para a gente se inspirar. Né? É uma devoção, assim, é um amor tão grandioso que é uma devoção com aquela causa. Por isso que às vezes sofre também, né? Quando a gente se entrega, também tem um preço, né? Tudo tem um preço. E a Gina Vieira, que é uma mulher negra, autora do projeto educacional premiadíssimo Mulheres Inspiradoras, que é uma mulher que eu acho que o que eu mais aprendo com a Gina é a ancestralidade que ela carrega. A Nubian também, mas mais engraçado que a Gina, quando ela fala, ela está honrando a mãe, a avó, cada mulher preta da família dela está sendo honrada e duplicada, aquela voz dessas mulheres é triplicada, duplicada, quadriplicada na força da Gina, né? Então, eu realmente gosto muito de dizer que eu tenho pessoas incríveis do meu lado, né? E tem a Paula, tem a Adriana, tem a Sila, tem a Kelma, tem a Vânia, tem a Tauã, tem muitos outros, a Vanessa, Valéria, que eu poderia aqui citar todos, mas eu escolhi essas três pelo contexto das travessias. E aí, entrando um pouquinho na pedagogia crítica, na consciência linguística crítica, eu vou pedir licença para falar um pouquinho aqui agora para a gente sobre o ato de ler e o ato de escrever. Paulo Freire, talvez no seu texto mais conhecido, na sua ideia mais conhecida no mundo, quando ele fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, ele fala sobre isso num texto chamado A Importância do Ato de Ler. E ele fala assim, ao ir escrevendo este texto, ia tomando distância dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro a leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia. Depois a leitura da palavra, que nem sempre ao longo de minha escolarização foi a leitura da palavra mundo. Então ele fala aqui nesse texto sobre quando ele leu no Recife, no chão do quintal da casa dele, foi alfabetizado pela mãe, leu as letras, né, desenhadas na terra pela mãe. Quando ele leu o verbo amolengar, manga, primeira vez que ele leu esse verbo, ele estava em cima do pé de manga e ele fez uma massagem na manga tão deliciosa, quando fez um furinho, saiu aquele suco delicioso, e ele falou que foi a primeira vez que ele leu o verbo amolengar. E com essas imagens, ele vai assim nos recheando de partilhas de história de vida e de um texto vivo, né, cheio de autoria, que vai nos inspirando. Quando eu li esse texto, eu fiquei tão inspirada, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu escrevi o meu memorial. Falei, gente, eu preciso escrever o meu memorial de palavra mundo, assim como o Paulo Freire fez isso, eu quero fazer. E eu peguei, como é que eu posso dizer, esse bastão pedagógico desse texto. Esse texto, ele é minha aula inaugural, ele é meu bastão pedagógico. Toda a primeira aula, ao longo dos meus últimos anos, talvez 15 anos de trabalho, eu tenho trabalhado com esse texto como um primeiro convite de escrita criativa, e eu não dava esse nome antes, hoje eu tenho consciência disso, que é vamos escrever o nosso memorial de vida, de palavra mundo. Quais foram as leituras de mundo que precederam as leituras de palavras da sua vida, da sua jornada? Essa é outra provocação que eu deixo aqui. Ao longo da fala eu estou deixando várias provocações. Primeiro, honrar o pai e a mãe, escolher um trecho literário que te apresenta e te representa, e agora escrever o seu memorial
Se você não leu o texto do Paulo Freire, por favor, não deixe de ler. Esse texto é muito impressionante, ele é muito especial, chama A Importância do Ato de Ler. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque eu quero falar da importância do ato de escrever um pouquinho, né? Então, com esse mesmo sentimento assim, e proposição de profundidade do ato de ler, eu vou trazer para o ato de escrever. O ato de escrever é a passagem do mundo interno para o mundo externo. É o deslocamento da interioridade para a exterioridade. É a revelação do que vai dentro. O conhecimento, ele só se completa com essa passagem. Então, esse ponto ele é muito importante. Quando eu estou escrevendo uma pesquisa, um relatório de tese, um relatório de pesquisa, ou quando eu estou escrevendo um artigo, um capítulo de livro, falando um pouquinho da escrita acadêmica, eu ainda não completei esse conhecimento. Esse saber se completa quando eu escrevo. E a gente não tem consciência disso. Às vezes a gente está tão engessado, tão treinado, tão mecanizado a escrever uma escrita acadêmica muito padronizada, repleta de resenhamentos, repleta de paráfrases, que pouca autoria tem, e que eu não deixo, eu não permito que o ato de escrever se apresente com a plenitude que ele pode ter. Então, eu fico ainda num ato de escrever robotizado, que é colonial, que é mecânico, que é não crítico. Então, para eu me filiar a um ato de escrever que seja engajado no mundo, que seja crítico, que tenha esse lugar da minha autoria, da minha palavra no mundo, eu preciso permitir que esse conhecimento se revele nessa passagem. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer a minha autoria, eu preciso me permitir trazer essa autoria. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Então, quando esse conhecimento que se completa, é como se eu estivesse unindo as polaridades do escrever e ler. Ao escrever, eu mesma vou ler de novo, eu sou a minha primeira leitora. Quando eu sou minha leitora, eu volto a me reescrever. Então, eu vou me lendo, eu vou me publicando, me lendo, me reescrevendo. O publicar é o simples ato de trazer para fora o meu texto, colocar no mundo esse texto. Então, eu me publico. Publicar, ele não pode estar filiado a uma editora, a um artigo que foi aceito por uma revista. Não, o publicar é colocar esse texto no mundo. Às vezes, mostrar para um colega publicar esse texto. Publicar é a troca desse texto no mundo. Quando eu ouço o outro, quando esse texto reverbera. É um desconhecido que se revela. O que é só meu, ou seja, aquele texto ele é só meu, mas quando outra pessoa lê, está afetando o outro, ele afeta o outro. Imagina um outro que é um outro participante da pesquisa, ele é muito afetado, né? Imagina um outro que não é participante da pesquisa, mas está vivendo a mesma situação de subalternidade, de sofrimento, que aqueles pesquisados, aquele seu tema envolve, né? Que é envolvido por aquele tema. Aquele outro também vai ser muito afetado. Então, é muito importante a gente procurar como tema de escrita aquilo que me toca, aquilo que te toca. Porque se não te tocar, você está perdendo tempo, vai fazer outra coisa. Sabe, qualquer outra coisa. E eu falo isso com muito respeito. Vai fazer bombom, vai vender bombom, já fiz isso na minha vida. Sabe, vai fazer qualquer coisa. Mas porque para trabalhar com a escrita como um lugar de, como é que eu posso dizer? Um lugar de apreço, né? Um lugar importante na nossa vida. A escrita é importante na vida de um acadêmico, de um professor, ou deveria ser, né? Então, a gente precisa sempre estar pensando, isso que eu estou escrevendo me toca? Se não me toca, eu tenho que trocar. Será que esse tema da minha pesquisa, ele está tocando meu pai, minha mãe? Será que eu tenho alguma devoção a esse tema porque estou presa numa ancestralidade, eu estou numa dívida? E é muito importante esse olhar também mais profundo, porque às vezes é muito sofrido você ficar 4 anos ou fazer um pós-doutorado de 1 ano, ficar tanto tempo dedicado a um tema que não é o que te toca, né? Então, são perguntas muito profundas que a gente precisa de coragem para responder. O que acontece nessa passagem, né? Quando eu escrevo, eu deixo essa pergunta para todo mundo, assim. Quando você escreve alguma coisa sua e mostra para alguém, o que acontece? Ou quando você se dedica muito para escrever um artigo e envia para avaliação. O que acontece? Surpresa, estranhamento, angústia, né?
é muito legal a gente também se permitir se auto-observar de fora. Foi o que Paulo Freire fez. Isso é fenomenologia. É o olhar que eu me destaco daquela realidade, daquele fenômeno, e olho com uma certa distância. E ao olhar com uma certa distância, eu vou olhar o fenômeno e eu vou poder entender o fenômeno. E aí eu volto para o fenômeno diferente, que eu olhei de fora, né? Então, é muito bacana a gente olhar a nossa escrita e as relações que nos atravessam nessa escrita de fora. Tornar público é publicar, e hoje em dia é tão mais democrático isso, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem tantas formas de tornar público, né? Outro dia eu estava conduzindo uma comunidade de escrita, que assim a gente chama, e uma das alunas, ela depois que ela participou da comunidade, ela passou a escrever cartas para a família inteira, contando histórias. Porque ela sempre foi muito falante, ela era aquela aluna, toda aula ela queria sempre contar uma história, e ela foi encontrando esse lugar de contadora de histórias, e aí ela escrevia para a prima, contava história, e ela era a mais velha da família, se não me engano, acho que ela era uma das primeiras, né, netas da família, então ela saiu contando história para todo mundo, histórias que estavam esquecidas, né, histórias do ponto de vista dela, né. E assim, a gente trabalha dentro do GCRIA, que é esse grupo de pesquisa, né, que eu tenho esse prazer, essa alegria de coordenar e de estar junto com as pessoas. A gente trabalha com comunidades de escrita e comunidades de mudança. O que a gente chama de comunidades de mudança a partir de uma elaboração, um pensamento que a gente criou com o Kaique Ribeiro, que é um pesquisador da área do serviço social. É exatamente esse contexto etnográfico que ele é parte de uma vivência etnográfica engajada. Então, se a gente está ali aliando a extensão com a docência e com a pesquisa, a gente vai criando comunidades de escrita e de mudanças. Quando chega um pesquisador para pesquisar, ele faz as perguntas e a comunidade está ali, está vivendo, a comunidade está girando, né? E aí a gente vai nessas comunidades fazendo pesquisa, mudando, aprendendo, se transformando, né? Tá tudo bem? Tá cansativo? Posso continuar? Tá lindo, professora, muito obrigada. Vou continuar mais um pouquinho, se quiserem eu paro também, tá? Se sentirem que tá ficando cansativo, vocês me falam. Se a gente considera que a escrita é atravessada por crenças, valores e desejos, então, assim, tudo faz parte de uma pressuposição. Eu queria fazer esse exercício aqui. A partir do momento que eu considero que a escrever é atravessado por crenças, ou seja, não posso escrever qualquer coisa. A escrita escolarizada ela é permeada de nãos, não posso. Né? Minha escrita da escola, como eu aprendi, ela é muito cheia de nãos. Os valores é que a escrita ela é avaliada por um professor, por um ser externo, superior a mim. Se eu tenho todos esses valores e essas crenças, eu desejo escrever, mas eu não posso, porque será que meu professor vai permitir? Será que não vai estar feio, não vai estar errado? Será que minha ortografia está certa? Se eu tenho esse bolo dentro dessas minhas crenças e valores e desejos da escrita, eu vou trabalhar com a autoria de um jeito, eu preciso desbloquear isso, eu preciso tirar esses fios, preciso tirar esses nós, né? Porque senão eu não vou construir minha autoria. Mas, então, se eu parto desse pressuposto, eu estou partindo do pressuposto que texto é interação, né? E se eu parto do pressuposto que texto é interação, por que eu não vou focar em comunidades? É quase como se fosse uma coisa vai puxando a outra, né? Nas comunidades de escrita, a gente vai trabalhando essas crenças, esses valores, e a gente vai mudando a partir desses 3 gestos. Então, quais são os 3 gestos? O impulso, a intuição e a pulsação. Isso não é meu, isso é do Raimundo Carreiro, foi um dos primeiros oficineiros do Nordeste, primeiros oficineiros brasileiros, ele é do Nordeste, de escrita criativa. Tem o Raimundo Carreiro, no Nordeste, e o Assis Brasil, no sul do Brasil. São os 2 grandes nomes, assim como os pioneiros, né, vamos dizer assim, da escrita criativa. Então, esses gestos, a gente chama de gesto no GCRIA, mas são passos metodológicos para a escrita criativa. Então, o Raimundo Carreiro fala assim, que a gente precisa ter o impulso para poder escrever, a intuição para poder escrever e a pulsação. No GCRIA, a gente ressignifica esses gestos, né? A gente incrementa, a gente pesquisa sobre eles e vai entendendo como que eles funcionam na pesquisa crítica, na escrita autoral, né? Mas o que seria? Eu vou dar uma traduzida, né?
O impulso é o desbloqueio, então é a faísca. O desbloqueio, ou seja, meu texto está bloqueado, eu não estou conseguindo escrever, então tem umas técnicas para a gente desbloquear. A intuição é a pele. A pele é o quê? A linguagem. Então, é todo o tratamento que eu dou para a linguagem, tá? Na intuição. Olha que bonito esse termo intuição, né? Que o Raimundo dá. Que nós temos nossa língua materna, a gente intui mais ou menos, né? Às vezes uma metáfora, um paralelismo, a estilística está dentro da gente. Às vezes a gente olhando e refletindo como que fica melhor e aprendendo, a gente vai melhorando o nosso texto, mas intuitivamente a gente tem um caminho, né? E a criatividade, que é a alma do texto, que é a pulsação. Eu costumo dizer assim, que a pulsação é aquilo que você se coloca como projeto criativo. Então, por exemplo, eu tenho uma tese para fazer, a tese é a sua pulsação, né? Eu estou na escola, eu estou dando aula, vou fazer um projeto? Vamos fazer uma pedagogia de projetos? Vamos fazer o quê? Vamos propor, então, esse semestre, escrever um livro de contos com os alunos? Essa é a pulsação. A pulsação é a moldura criativa do processo, entende? Aí, o que que acontece? Vamos começar, beleza, eu tenho uma tese para escrever, eu tenho um livro de contos para escrever com os meus alunos. Daí eu começo, tá bloqueado, então vamos brincar, vamos desconstruir a noção de erro, vamos trabalhar com a questão da adequação, vamos trazer a sociolinguística se eu estiver no nível de pós-graduação. Se eu estiver lá na escola, posso trazer a sócio? Posso, mas o mais legal é brincar, erro criativo, reescrita. Aí, pronto, fui para a reescrita, aí já estou falando da pele, que aí eu já estou falando da consciência estilística. Então, aqui um paralelismo vai caber muito bem, aqui uma repetição vai ficar bonito. Ah, aqui eu vou cortar tanto, que vou virar um poema. Eu corto isso aqui que eu escrevi e vira um poema. Estou dando pequenos exemplos da nossa metodologia do GCRIA, mas isso vale para a escrita acadêmica. Muitas vezes vocês podem se colocar né, colocar para vocês mesmos esses exercícios e ver como funciona. Estou bloqueada no meu capítulo, sei lá, de contextualização, de conjuntura da pesquisa. Eu preciso falar das interdisciplinaridades, das transdisciplinaridades que envolvem o meu trabalho, meu tema. Eu estou trabalhando com a sociologia da educação, eu estou trabalhando com, sei lá, com a pedagogia de projetos, com as leis. Eu preciso escrever sobre isso. Não, então, faça o exercício, lê bastante, claro, a gente não pode prescindir da leitura, e escreva, marque 20 minutos no seu relógio para tocar um alarme, escreva sem parar, o nome disso é escrita espontânea. Escreve sem parar tudo que você sabe de um tópico, coloca um tópico e escreve sem parar. E vê o que acontece, depois sai cortando, corta algumas palavras, se coloca assim, vou cortar 10 palavras daqui, vou cortar 20 palavras, e vê o que acontece. Depois faz o tratamento da linguagem. Ah, eu preciso inserir um autor aqui, se eu estou falando de escrita acadêmica, aqui está bom de colocar uma citação. E aí você vai trabalhando com a mesma metodologia da escrita criativa, você pode ir trabalhando com a escrita acadêmica. E vocês vão perceber que a escrita acadêmica vai ficar muito mais autoral, muito mais criativa, né? Então, nesse sentido, o que a gente chama de autoria criativa? A gente para de chamar de escrita criativa, que é um termo da literatura, e passa a chamar de autoria criativa. Significa reconhecer poder de ação, incluindo o que chamamos aqui de resgate de sentimentos, percepções e sensações como um patamar de pressuposição da atividade pensante e agentiva do sujeito. Ou seja, eu não posso deixar de lado o que eu sinto, o que eu percebo e como que eu sinto no campo do sentimento e da sensação. Isso faz parte também. Então, nesse veio de reflexão, os sujeitos históricos não são vítimas, são agentes de mudanças. Esse é um pressuposto nosso. Tem um artigo que é basilar para esse conceito, comigo, Maria Luísa Coroa, que é minha orientadora de doutorado, queridíssima, outra inspiração, e o professor Sóstenes, um amigo e colega também muito importante na minha jornada. A gente fala assim nesse ensaio, é um ensaio, né, que foi publicado no Cadernos de Linguagem e Sociedade, uma revista bem importante da análise de discurso crítica aqui do Brasil. A construção de uma ação consciente se pauta pela retomada daquele ponto que foi bloqueado pela historicidade das tradicionais práticas dolorosas. É necessário descongelar o mundo interno de percepções e sentimentos para construir conceitos radicais,
no sentido de raiz, nascido da junção entre sensação e conceito, gerando um novo processo cognitivo que embasa a nova consciência da ação. Isso é bem antroposofia, baseado no Rudolf Steiner, na sua tese de doutorado, chamada Filosofia da Liberdade. Foi estudo, né, foi baseado também no meu pós-doc, que eu fiz com o professor Jonas Bach. Então, eu deixo aqui o convite de leitura para quem se interessou desse texto. E aí eu vou falar mais um pouquinho. Gisele, estamos bem? Estamos lindamente. Sim, por favor. Eu vou caminhando para o final, para não ficar cansativo. E depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais. Eu vou falar um pouco mais rápido agora por causa do tempo, tá? Então, a gente parte de uma ontologia, de uma epistemologia, de uma metodologia, né? Algo, um diálogo, uma travessia, né? Tudo esses, como é que eu posso dizer? Esses conceitos em diálogo, né? Essas percepções. Então, eu preciso superar determinadas ontologias, se eu quero mudar, se eu quero trabalhar com uma linha de mudança, de pesquisa engajada. Se eu parto de uma ideia que é ontológica lá, está lá na ontologia do ser, que o ser humano é parte de uma engrenagem de produção. Se eu parto de uma ontologia de superioridade e supremacia do pesquisador, e lá no campo de pesquisa, se eu tenho foco nos indicativos de avaliação das agências de fomentos, tudo isso está na minha ontologia do ser pesquisador, né? Qual é a epistemologia que vai me ancorar? Não tem como ser outras epistemologias, são teorias com foco em produção, com foco em constatação e com focos em comprovação. E aí eu vou partir de hipótese, né? Sempre vai ter a hipótese. E o foco vai ser sempre na escrita padronizada, canônica, acadêmica, está escrito ali erradinho. Aí, metodologicamente, qual é o efeito disso, né? Quais são os efeitos causais disso? Eu tenho apagamento da autoria, as metodologias são de base positivista mesmo para ciências humanas, o foco vai ser em coletar dados para comprovar a hipótese. As estratégias são assimétricas para coletar dados, e a análise vai ser com foco em trechos de dados, né? Em documentos, meu foco vai ser na banca que vai ler, nunca no sujeito que participou da pesquisa, no outro, né? Aí, como que eu faço, né? Qual seria um caminho possível, um mundo possível? Seria uma ontologia que pensasse no ser humano em sua integralidade, no pensar, sentir, agir. Uma ontologia que trabalha que pensa nas redes sistêmicas da vida, né? E uma ontologia que trabalha para o bem viver. Se eu parto dessa ontologia, eu tenho o texto como processo, o texto como encontro, texto como ação, os estudos críticos de discurso, tenho transsaberes, insurgências, interseccionalidades. E como metodologia eu tenho o quê? Autoetnografia crítica, consciência linguística crítica, escrita biográfica, escrita afetiva, comunidades de escrita, tese vida, pesquisa vida, né? Então, só passando amplamente, seria mais ou menos isso. É preciso navegar, é preciso conectar. Aí eu trouxe um exemplo, porque todo mundo às vezes fala, nossa, você fala e tal, é tão bom, mas traz um exemplo. Hoje eu trouxe exemplo. Esse aqui é um exemplo de dados coletados, não vou falar o nome, tá? Das pesquisas, são pesquisas públicas de análise de discurso crítica. Esses dados foram feitos a partir de um software de análise de jornal sobre a questão do estupro. E aí, essa pessoa está analisando o como, eles chamam a gente chama, né, de circunstâncias, circunstanciadores. Então, foi um dado totalmente descontextualizado, a pessoa não apresentou o trecho da reportagem, só apresentou um quadro de quantidade, quantitativo do para, quantitativo do quando, quantitativo do como, e colocou assim, análise dos circunstanciadores de finalidade para, esse é o para, nos revelou, ao contrário da hipótese inicial, que a maior parte das recorrências diz respeito às formas de dominação e submissão das mulheres, e não aos modos pelos quais a cultura do estupro pode ser combatida. Houve ainda extensa recorrência do circunstanciador operando com a função de endereçamento e interlocução. Na sequência, o circunstanciador estabeleceu a função de movimento, para apenas na quarta posição operar enquanto circunstanciador de finalidade de combate. Assim, as 4 primeiras funções delinearam os eixos temáticos de análise. Essas funções evidenciaram, portanto, os processos que antecediam a própria compreensão da cultura do estupro, uma vez que revelavam as formas com que as mulheres eram submetidas à violência.
As recorrências, além disso, subsidiaram a análise dos graus de engajamento na identificação dos sujeitos, sobretudo a de mulheres agredidas e de seus agressores, quando identificados. O circunstanciador subsidiou, por fim, as possíveis formas de combate ao que se constitui discursivamente como cultura do estupro. Vejam bem, é uma análise de extrema relevância, muito importante, é uma análise crítica, mas a forma como a escrita acadêmica, né, foi feita para apresentar essa análise foi uma escrita acadêmica assimétrica. Ela não tá engajando nem leitor aqui. Como é que pense nas mulheres vítimas de estupro que estão lendo isso aqui? O que está falando para elas sobre isso aqui? Que trabalho de transformação e de emancipação está sendo feito aqui? Percebe que esse passo é um passo de análise do pesquisador, mas ele não precisaria ter chegado como um final, uma forma final, é um caminho. Eu fiz essa análise, mas na hora de eu escrever para, vamos dizer assim, para publicar, né, para levar para o mundo, eu posso trazer mostrar ou apresentar uma pesquisa engajada de outra maneira, é outra forma de dizer. São essas escolhas que a gente tem. Essa forma de dizer, ela se aproxima muito mais de uma escrita positivista, de uma escrita que quer comprovar como é que eu posso dizer, manifestação de conhecimentos, de dados quase que numéricos, ela parece uma pesquisa quantitativa, a partir da forma como as palavras foram usadas, né? Ela é hermética, é uma linguagem hermética, é uma linguagem só de quem é pesquisador, analista do discurso de uma linha X, nem é analista do discurso de outras linhas, né? Então, nem todos os analistas do discurso vão compreender. Então, é realmente algo para a gente pensar, se a gente está fazendo, para que a gente está fazendo dessa forma? Por que a gente está se publicando dessa forma? Né? Que lembra que a gente falou que é passar da interioridade para a exterioridade? Qual é o significado disso? Aí esse é um outro exemplo. No excerto 21, do contrário, tá? Agora os dados são gerados e a pesquisa ela é uma etnografia crítica. No excerto 21, aí a pessoa já tinha colocado o excerto. O professor Nelson utiliza um vocábulo que indica as circunstâncias em que um projeto flui. Ele usa o advérbio quando 2 vezes, para marcar que foi a partir da liberação dos livros que o projeto começou a acontecer. Mais uma vez, o pronome demonstrativo isso aparece para marcar um processo identificacional que os estudantes vivem. Depois de ler um dos poemas do livro da Cristiane Sobral, em que as mulheres negras periféricas são representadas de maneira positiva, como guerreiras, como rainhas corajosas, dignas de exaltação, eles, segundo o professor, dizem, é isso, é isso. Percebe como os dados eles estão dialogando com a análise? Percebe que, ao sair da interioridade para a exterioridade dessa pesquisadora, ela coloca uma análise com autoria criativa e crítica? Esse texto ele tem muita autoria. Eu tenho certeza que quem conhece aí essas pesquisas da área da educação engajada vai saber mais ou menos para onde que isso está apontando, né? Então, só para a gente poder fazer essa base de olhar, para a gente ir observando, né, o que se quer, o que se pretende nessa mudança da escrita acadêmica engajada e crítica, aqui tem um exemplo do software de novo, que fala de identidade, de cá também de identidade. São exemplos distintos de 2 teses diferentes, dissertações diferentes, uma como um exemplo daquele pressuposto ontológico que a gente quer superar, e a outra como um exemplo do pressuposto ontológico que a gente já quer, que é da autoria criativa. Então, do lado esquerdo tem assim, contudo observamos que o circunstanciador ora apenas explicava, ora essa explicação atribui identidade às mulheres, o que acarreta uma mudança sem o potencial discursivo. Veja bem, esse dado não foi apresentado, ele foi descontextualizado. E outra coisa, você vê que vocês podem olhar que tem uma afirmação categórica da própria analista, que fala que o circunstanciador atribui identidade. Não, ele contribui para a construção identitária. Quem somos nós para dizer que atribui identidade, não é? É uma forma, percebe que aqui está embutido uma forma assimétrica de lidar com o outro. Então, é isso, é muito sutil. Mas eu queria mostrar um pouco isso hoje.
e de cá a gente tem uma análise de discurso insurgente. As agentes sociais incluídas nessa mudança de olhar são identificadas como outras mulheres, como minha mãe, minha avó, para as pessoas. A utilização do operador linguístico também atua na construção discursiva identitária do sentido de pertencimento a um grupo de mulheres e favorece a ideia de identificação. Vou parar aqui. Só para vocês verem como a ideia da identidade foi trabalhada de uma forma muito mais modalizada, respeitosa, cuidadosa, como um processo construcional, né? E não um processo atributivo. Então, era isso, queria só mostrar isso, dizer, isso é uma dívida que eu estou pagando. Tem gente que fala assim, mas você fala da autoria criativa em textos acadêmicos, é tão difícil, como que é, né? Queria mostrar aqui um pouquinho. Então, eu deixo essas perguntas, né? E nas nossas etnografias, como os relacionamentos entre vocês e seus participantes se dão, né? As narrativas colaboram? Como as posturas críticas e criativas contribuem para essa conexão? O compartilhar de histórias gera empatia? Como você sente isso na sua pesquisa? Compartilhar minhas histórias com os envolvidos no meu trabalho de campo promove a formação de relacionamentos e a troca entre nós, permitindo que todos os envolvidos sintam um maior senso de conexão. Aqui é uma foto do Escrita Jovem, eu e os alunos de graduação, a gente vestido num dia de contos de terror, a gente se vestiu assim, foi muito divertido. Então é isso, a escrita sensorial intuitiva é um nome que a gente tem usado da autoetnografia, que vale inclusive para as etnografias, né? Eu vou pular esse daqui e vou então falar um pouquinho dessas travessias futuras, né? Esses 2 livros foram publicados em 2021, o primeiro, o da esquerda, ele é mais acadêmico, ele traz as pesquisas que eu orientei, ou as pesquisas com as quais eu dialoguei, colegas, né, que a gente foi construindo juntos. Tem um capítulo desse livro que eu fiz uma ousadia de autoria criativa, eu trouxe um conto, eu escrevi um conto, falando uma violência sofrida por uma pessoa muito importante da minha família, que é a minha avó. Então, trouxe uma narrativa de vida ancestral para inspirar o conto que eu escrevi, um conto ficcional, e começa o capítulo com esse conto para falar de feminismo. E é uma escrita bem diferente. Então, quem quiser olhar uma escrita ficcional atravessada com uma escrita acadêmica, é um capítulo bem curto. Tem também um capítulo da Gina Vieira, que é uma carta. Então, é toda uma forma de carta para uma professora. E também no capítulo da professora Gisele, ela trouxe essa inovação de uma metodologia diferenciada, a partir também de uma escrita ficcional, uma proposta de escrita ficcional em que os estudantes puderam fazer uma transposição de si para o futuro, e a partir dali ela pôde abrir uma brecha para verificar crenças, valores, desejos, representações, identificações. Então, também essa coisa de por que a gente precisa gerar metodologia com base em entrevista, né? A gente pode usar a escrita criativa como um caminho metodológico. A Gisele é a mãe desse filho. E do lado de cá, da direita, tem o livro Autoria Criativa, que são as nossas comunidades de escrita. Se alguém quiser conhecer, tem todas as comunidades de 2020 com os textos literários produzidos pelos participantes. A capa é da Linda Paula, que está aqui com a gente. Ela é mestranda agora do PPGL, Paula Gomes. E eu acho que é isso. Queria deixar como travessia final, provocação final, essas perguntas do Neruda. Queria que cada uma escolhesse uma pergunta, anotasse aí no seu caderno, no seu computador, e essa pergunta vocês levem para escrever um texto. Então, vocês têm várias provocações, vocês vão sair daqui com várias tarefas de escrita criativa, e essa é uma delas. Se morri e não me dei conta, quem pergunta as horas? Diga-me, a rosa está nua ou só tem esse vestido? É verdade que as esperanças devem ser regadas por orvalho? O que você mantém sob sua corcunda? É verdade que no formigueiro os sonhos são obrigatórios? É verdade que o âmbar contém as lágrimas das sereias? Como se chama a flor que voa de pássaro em pássaro? E é isso, gratidão. Pus uma foto bem, bem antiga, nossa, Gisele, para nos revelar. Ai, que E peço lindo, desculpas pela quantidade de tempo que eu tomei. Maravilhoso, maravilhoso. Professora, muito obrigada. Que coisa linda, que coisa linda. Que
Eu sabia que ia ser assim, né? Eu já sabia. Bom, agora teríamos aí uns minutinhos para algumas trocas. Então, os nossos participantes podem escrever no chat, Gabriele vai assumir, então, a coordenação desse momento para fazer a ponte entre os nossos participantes e a nossa convidada, a professora Juliana. Gabi, o que temos aí, por favor? Vocês podem ir escrevendo no chat, a Gabi vai organizando e apresentando, tá bem? Pode ser assim? Para No início da otimizarmos. apresentação, né, a gente teve muitos elogios, com certeza, né? O Jorge, só um minuto. Tá. A Paula Gomes falou para a Gisele que o trabalho de doutoramento dela tem sido uma inspiração para ela como pesquisadora. Enquanto a professora Juliana apresentava o texto, eu falei, lindo texto, professora. O Jorge falou que foi uma homenagem muito bonita para a mãe, né, para o pai, enquanto a professora Juliana estava apresentando a ancestralidade, né, os primeiros slides. A Nubian, que a professora Juliana também comentou, né, na sua apresentação, falou boa noite, disse que é grata por esse momento. Paula depois falou gratidão, que lindas. O pessoal está mandando agora. A Brenda falou que é gratidão sempre ouvir a professora, que ela é uma inspiração. A Lisiane também, muito inspirador, muito obrigada. O Jorge, muito obrigada por ter alinhado este final de tarde, princípio de noite aqui em Portugal. Lindo encontro, tarde que nos nutre. E a mim também, né? Esse é o pensamento que tenho. Gabi, acho que você travou. Deixa eu ver. Gabi, você está conosco? Acho que para hoje não. Vocês me ouvem? Não, agora sim. Você consegue repetir? Porque travou para a gente. Talvez, se você mantiver a sua cam fechada, talvez você fique com mais conexão. Mas vocês conseguiram ouvir os comentários? Sim, os comentários sim. Quando você estava falando de você, acho que você ia trazer uma impressão sua, penso que seja. Sim. Também achei muito rico. Para mim foi um momento de muita construção. Só pude ver os reflexos assim, a Gi foi minha orientadora do TCC, né? Então a gente pode ver que reverbera, né? Desde o início, desde a orientadora da professora Juliana, reverbera na minha pesquisa, né? Isso é muito rico. Muito feliz por participar desse processo de... Estou sem palavras, porque realmente a vontade que eu tenho de, sabe, conhecer mais de perto tanto o projeto, né, o GCRIA, quanto as teorias. Gratidão também. Obrigada, Gabi. Deixa eu aproveitar aqui e falar para a professora Juliana. Professora Juliana, o trabalho da Gabriele, né, que eu tive a honra de orientar, ela fez também um trabalho, é isso que ela fala, que ressoa no trabalho dela a sua proposta da autoria criativa, porque ela promoveu um encontro, uma roda de leitura e de escrita com mulheres, com estudantes, mães, mulheres, e elas produziram seus textos na perspectiva da autoria criativa, e esses textos, que uma autoetnografia crítica, Gabriele fez um trabalho belíssimo, assim. Então ela discute as práticas acadêmicas e como essas práticas acadêmicas podem ser, né, mais democraticamente trabalhadas e como que isso perpassa a vida dessas mulheres, mães, estudantes. Então, o trabalho é belíssimo, mas ela faz essa proposta, ela faz essa inovação na geração de dados, nessa pesquisa, nessa autoetnografia crítica, e o trabalho tá belíssimo, assim, com indicação de publicação, indicação para que ela siga a carreira acadêmica.
Então, Que foi muito lindo, bonito. parabéns. Podia, ó, a Brenda está querendo ler seu trabalho. Depois você me disse se ele já está público, como que você vai publicar isso antes da publicação oficial em livro ou em artigo, né? Perfeito. Fará sim. Mas nós teremos ainda assim uns 10 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Pode abrir e falar? Pode, também pode abrir e Pode, falar, né? claro, claro. Alguém gostaria? Professora, eu posso fazer uma pergunta? Eu sempre fico para o final, porque se sobrar tempo eu coloco. É uma consulta, né? Como a Gabi colocou, o desejo de saber mais, de aprofundar os estudos, como é que nós, pobres mortais, podemos acessar, participar do GCRIA? Como é que se faz esse movimento? Não, então, o GCRIA, pelo contrário, ele é para todo mundo, né? Ele é o grupo de pesquisa, assim, a gente tem muitas frentes na extensão. Então, a gente tem muitos pesquisadores que são professores da secretaria, que são pessoas comuns, que às vezes não têm nem filiação com nenhuma instituição e fazem parte do GCRIA, porque esse processo da extensão universitária é a base, é o pilar do GCRIA. Né? Como eu falei, a gente cria as comunidades de escrita, as comunidades de mudança, e as pesquisadoras, pesquisadores vão chegando depois. É como se o contexto etnográfico tivesse aberto, vivo, pululando, né? E eu precisando de pesquisador, né? E quem quiser se associar quem tem amor à pergunta, né? Que pode chegar mais perto, que a gente está super aberto. A gente tem um laboratório de criação, que é a porta de entrada do GCRIA. Toda terça de manhã a gente se reúne, desde o início, para poder, assim, é o nosso laboratório mesmo, é onde a gente testa dinâmica, conversa sobre, assim, temas da atualidade, assim, fiz um curso com fulano, assisti uma aula com Beltrano, queria trazer para cá para experimentar, ou estou com uma angústia, vamos abrir aqui um bate-papo. Às vezes a gente planeja uma aula, eu levo dinâmicas para a gente poder desbloquear a escrita, por exemplo, estou percebendo que o pessoal está bloqueado, aí levo dinâmica de desbloqueio. Percebo a necessidade da consciência estilística, levo dinâmicas de consciência estilística. Mas às vezes não acontece nada, todo o planejamento cai por terra, fica guardadinho, e é um dia de desabafo, um dia de diálogo, de conversa, chama Laboratório de Criação. Essa é a porta de entrada principal para o GCRIA. E para entrar no Laboratório de Criação, precisa ter participado de alguma comunidade, que aí você conhece, vê o que é, vê se realmente ressoa em você, né? Uhum. É isso. Eu E coloquei o Instagram e o site. Perfeito. E no site a gente tem um curso completo, livre, gratuito, e todas as nossas atividades são gratuitas. Eu ia pedir isso para você, você poderia partilhar conosco. Sim, tem um curso chamado, eu não sei se é .com.br agora, me fugiu. Ele é chamado Oficina de Criação. Oficina de Criação, é uma aba do site, tá? Até vou escrever aqui, uma aba do site. Uhum. Essa aba, ela não fica aberta, não, tem que clicar. Mas quando você clica, você tem um curso completo lá das técnicas do GCRIA, tem um slide com mais de 200 exercícios para você levar para a escola, para fazer dentro desses 3 gestos, impulso, intuição e pulsação. Lá, ó, a Paula colocou. Livro interior, esse, chama livro interior. Mas a aba escritinha lá é a oficina de criação. Perfeito, perfeito. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Temos aqui, acho que um testemunho. Eu vou pedir licença a Gabi e vou ler, tá bem? É um testemunho da Nubian. Ela coloca um testemunho. A professora me destravou a minha escrita da dissertação. Ela me disse, quero te ver na escrita. Foi um momento inspirador. Gratíssima, Nubian, lindíssima. Bom, professora, nós agradecemos muitíssimo esse encontro, essas travessias todas belíssimas pelas quais você nos enredou
né? E todas as provocações para futuras e próximas e importantes travessias que você sempre traz nas suas falas todas, e que trouxe hoje de uma forma muito bonita, poética e crítica e criativa, não podia ser diferente, não é? Mas agradecemos imensamente, mais uma vez, foi um belíssimo encontro, uma honra, uma satisfação, um orgulho enorme contar com você na minha história, na minha travessia, nas travessias que venho fazendo pela vida, né, para muito além da academia. Agradeço imensamente a todos os participantes. Não sei se Albino quer colocar alguma palavra final, Gabi, a professora também. Só me resta mais uma vez agradecer a todos, em especial à professora Juliana e à professora Gisele, bem como à Gabriel também, o seu apoio, a participação de todos os participantes neste espaço de discussão pública, reflexão, que é importante para abordarmos em conjunto os melhores caminhos a trilhar. Agradeço a todos em nome da Universidade e desejo um bom resto de noite ou final do dia. Muito obrigada, Albino. Prof, a última palavra é sempre do convidado. Eu quero só agradecer mesmo, gratidão, muito bom, foi maravilhoso, assim, tirar esse momento, pensar com carinho, né? É tão bom quando a gente faz as coisas no frescor do fazer, né? Tão bom a gente viver uma vida fresca, né? E aí foi isso, eu senti esse frescor, assim, de trazer com bastante carinho esse momento para mim, para vocês, para nós, para a gente compor esses diálogos que eu acho tão importantes para a universidade, para a vida, né? Agradecer todas as minhas orientandas que estão aqui e as pessoas também que eu não conheço, muito prazer. Obrigada, Gisele. Gratidão. Muito obrigada. Professor Albino. Obrigada, muito obrigada. Um grande abraço, um grande beijo a todos. E, como o Albino colocou, um bom resto de noite para quem está do lado de lá do oceano e um bom começo de noite para quem está do lado de cá do mar. Não é? Muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço. Esperamos vocês então no próximo encontro. Obrigada, prof. Um beijo grande, gratidão.